do Senhor Jesus. Quem vos fala é a missionária Aldineia. Sejam todos bem-vindos à EBD Online da Assembleia de Deus de São Miguel do Araguaia, que tem por pastor-presidente Pastor Isaías do Prado. A EBD Online tem por propósito propagar o reino de Deus e subsidiar os irmãos que são de grupo de risco, que devido à pandemia não estão podendo frequentar as aulas presenciais. Estudaremos a revista da editora Betel do terceiro trimestre, que tem por tema Transformando as Adversidades em Cenário de Milagres e Vitórias, a qual tem por comentarista o bispo Abner Ferreira. Estudaremos a lição de número 5, Enfrentando os Gigantes, Conquistando Vitórias. Vamos à leitura do texto áureo. Enfrentando os gigantes, conquistando vitória. Lição de número 5. Texto áureo. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiu de diante dele e temia grandemente. 1 Samuel, capítulo 17, versos 24. Verdade aplicada. Permanecer em Cristo é a certeza da vitória nas lutas de cada dia. Objetivos da lição: ensinar que Deus sempre nos socorre na hora da crise. Explicar que nossos inimigos não são maiores do que nosso Deus. Mostrar que precisamos ter atitude diante do inimigo. Textos de referência: 1 Samuel, capítulo 17, versos 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tens afrontado. Verso 51, pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou a bainha e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Amém? O nosso convidado do dia é o teólogo e evangelista Divino Henrique Santana, o qual abordará o tópico 1, entrarei abordando o tópico 2 e retornarei ao comentarista e evangelista divino para abordar também o tópico 3 e fazer a conclusão. Divino Henrique, seja muito bem-vindo à nossa EBD Online. Muito obrigado pelo convite, missionária Aldineia. Paz, Senhor. A paz do Senhor. Paz, Senhor, a todos. Nós estamos aqui nessa aula extraordinária que vai mostrar para nós que o nosso Deus é o Deus que vence gigantes. Aqui na introdução fala que Deus espera de nós atitudes movidas por fé. Depois que houve a queda e que houve uma ruptura entre o ser humano e Deus, e quando Deus buscou o ser humano, ele requer do ser humano uma resposta. E essa resposta sempre tem que ser movida pela fé. A fé, ela tem dois aspectos. Aquele aspecto objetivo, que é a revelação de Deus, e aquele aspecto subjetivo, que é a nossa confiança nessa revelação especial de Deus. Nós vemos isso com Abraão. Abraão, ele foi chamado pai da fé. Por quê? Porque ele foi o primeiro que ouviu a voz de Deus depois da queda e ele acreditou na palavra do Senhor. Então, a Bíblia fala que ele foi chamado o pai da fé. Por quê? Porque ele creu contra toda a esperança. E também a gente vê lá em Hebreus, no famosíssimo capítulo 11, que fala sobre os heróis da fé, que lista os heróis da fé, a começar do Antigo Testamento, todos aqueles que
enfrentaram situações adversas, longe da capacidade deles, e alcançaram vitórias, ou deram testemunhos extraordinários, porque acreditaram na revelação objetiva de Deus, ou seja, tiveram fé na revelação de Deus. E aqui essa lição vem mostrar para nós que na nossa vida cotidiana nós temos que ter fé para usufruirmos do agir especial de Deus. No tópico 1.1 fala sobre crises que surgem como gigantes. Como nós estamos vivendo em uma situação que pegou o mundo de surpresa, e o mundo, fala-se o mundo secular, as pessoas que não acreditam em Deus, foram pegas por uma situação que estão longe da capacidade deles. Da mesma forma, nós que estamos inseridos nesse mundo também fomos surpreendidos com essa pandemia. Então, e essa pandemia, ela é uma crise que pode ser simbolizada por todas as outras crises que nós enfrentamos na nossa vida. Nós, como indivíduo, enfrentamos crises desde o momento que nós nascemos até o último dia aqui nessa terra. Nós enfrentamos crises. E o comentarista, ele faz esse jogo de ideias. Ele pega as crises que nós vivemos e compara a gigantes. E da mesma forma que o Deus deu vitória a Davi ao enfrentar um gigante, o comentarista quer aplicar isso para as nossas vidas, dizendo que Deus pode nos dar vitória contra as nossas grandes adversidades, que para nós surge como gigante, mas para Deus não é nada. Bom, no tópico 1.1 fala sobre conheça o Deus que você serve. Aqui fala que o povo de Israel estava sendo desdenhado pelos filisteus, cujo trunfo de guerra era um experiente guerreiro de quase 3 metros de altura. Nessa parte é apresentado Davi. Davi, ele chega de uma maneira despretensiosa ao campo de batalha, quando ele foi levar mantimentos para os seus irmãos, e lá ele ficou sabendo da afronta desse gigante, que tem por nome Golias. E nesse momento, ele toma uma atitude de acreditar que Deus pode dar vitória ao povo de Israel, porque o povo de Israel estava com medo, estava encurralado com medo de enfrentar Golias. Mas nesse momento, Davi, ele mostra que o Deus que aquele povo servia e que Davi servia era um Deus que vencia gigantes. Bom, assim, aí você me fala, e quem é esse gigante? Quem é esse povo filisteu? Quando a gente olha para a história e olha para a arqueologia, nós vimos que os filisteus eram povos que vieram do mar Egeu, ali da região perto da antiga Grécia, e eles migraram lá para a região do Egito e para a região de Canaã. E assim eles acabaram chegando naquela região, sendo um conjunto de povos que a história chama de povos que vinham do mar. Eles alcançaram aquela região ali de Canaã e fixaram num território chamado Faixa de Gaza. E a gente vê que pelo registro bíblico, nós temos o primeiro registro dos filisteus já na época de Abraão. E foi um registro até favorável. Eles tiveram algumas desavenças, mas eles acabaram fazendo um acordo de paz. E assim, logo depois que o povo de Deus tomou posse da terra de Canaã, a gente já vê que eles já começaram a enfrentar os filisteus. E os filisteus acabaram se transformando no principal inimigo do povo de Deus até o período da monarquia. E os filisteus, eles ficaram naquela região até na época do cativeiro babilônico, porque vieram o Império Babilônico, levou o povo de Judá cativo e também levou o povo filisteu cativo. O povo de Judá voltou e o povo filisteu sumiu na história. Bom, a gente vê também lá no livro de Números, lá no capítulo 13, no versículo 22. E subiram para o lado do sul e vieram até Hebron. E estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Lá no versículo 33 do mesmo capítulo diz: também vimos ali gigantes,
filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então aqui a gente vê o relato dos espias que mostraram que na terra de Canaã tinham os filhos de Anak, que eles eram gigantes, ou seja, pessoas extremamente altas. E aqui, pelo texto bíblico, a gente vê que o Josué, quando tomou posse da terra, ele acabou matando esses gigantes, mas essas 3 famílias acabaram fugindo de Canaã e indo para a terra dos filisteus. E a gente vê isso lá em Josué, capítulo 11, versículo 22. Que eles foram justamente lá para a terra dos filisteus, que é aquela cidade de Gate e Asdod e mais outras cidades. Aí lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4, diz o seguinte: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha altura de 6 côvados e 1 palmo. Então a gente vê que Golias, ele era descendente de Anak. E que Anak estava na terra de Canaã quando Josué tomou posse da terra. Bom, então isso é o fundo histórico, o rastro histórico do gigante filisteu. Então, como eu já disse antes, os filisteus, ele era um conjunto de povos, não era um só. Por isso que nem todos os filisteus eram gigantes. Mas lá na frente, a gente vê os irmãos de Golias que eram também gigantes, mas eram alguns que eram gigantes. Em sua maioria, eles eram pessoas normais. E a grande vantagem dos filisteus é que eles tinham uma tecnologia mais avançada que os israelitas, ou seja, eles conseguiram dominar a manufatura do ferro. Então nós sabemos que o ferro ele é mais forte, mais resistente do que o bronze e do que outros metais. Então, quando os filisteus eles desenvolveram a manufatura do ferro, eles obtiveram uma grande vantagem tecnológica e bélica sobre os israelitas. Então, nós vemos que esse gigante, ele tinha 2 características. Primeiro, eles eram superiores em tecnologia. E, segunda característica, ele tinha alguns guerreiros que eram grandes em estatura, que tiveram o nome de gigantes. Pois bem, voltando aqui para o tópico 1.2, nós vemos que Davi sabia quem era o seu rei. Então aqui, quando a gente olha o relato bíblico, nós vemos Saul sendo consagrado rei, nós vemos ele vencendo lá em Jabes Gileade, e assim nós vemos ele em algumas batalhas contra os filisteus, até que chegou no momento em que Saul ficou encurralado pelos filisteus, com um pequeno exército de 600 homens, cercado por vários batalhões filisteus. E assim veio sobre aquele pequeno exército um medo extraordinário e, de certa forma, um medo natural. Porque como que um exército de 600 homens iria enfrentar um exército grande, sendo que dentro desse exército, além de eles terem armas superiores, ainda tinha alguns gigantes. Só que aí, o que o texto bíblico mostra é que Saul e o exército de Saul, exceto Jonatas, o filho de Saul, eles não conheciam o Deus que serviam. E é nesse cenário de desconhecimento pessoal do Deus de Israel, aparece alguém que conhecia Deus pessoalmente. Quem era? Davi. Então aqui, a gente vê que Davi, ele conheceu Deus em sua vida cotidiana, em sua vida normal. Ele, como filho mais novo de Jessé, ele cuidava do rebanho do seu pai. E quando ele cuidava do rebanho do seu pai, ele teve que enfrentar alguns desafios, seja enfrentando leões, enfrentando ursos, enfrentando cobras, seja enfrentando outros ladrões, situações que exigiam dele atitude, sobretudo uma atitude de fé. Então, nas pequenas coisas da vida de Davi, ele foi conhecendo Deus.
A tal ponto que ele foi conhecendo Deus quando ele começou a lutar contra esses animais selvagens. Então, quando Davi, antes de chegar nesse capítulo 17, nós temos o capítulo 15 e 16, onde relata a unção dele como novo rei de Israel. Então, nesse momento, quando ele interage para enfrentar o gigante filisteu, ele já vinha ungido rei. Ele ainda não havia sido coroado, mas ele havia sido ungido como rei. Então, ou seja, ele conhecia o Deus dos seus pais, ele conhecia o Deus que ele cresceu com ele, e agora tinha algo especial, tinha uma promessa, tinha uma unção, tinha uma revelação de Deus que ele era o rei escolhido por Deus para estar cuidando do povo dele. Aí você vai e pergunta, e eu, por acaso, eu tenho alguma promessa de ser rei? Bom, de ser rei não, mas de reinar com o rei dos reis nós temos sim. Nós temos a promessa de reinarmos com Cristo Jesus, porque Cristo Jesus é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E Ele nos chamou para ser um povo real, um povo sacerdote. Então nós temos essa promessa de quê? De que nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus e que Cristo Jesus estará sempre conosco e que Ele enviou o Espírito Santo para habitar em nós. Então, no nosso contexto, missionário Odinete, nós temos uma promessa e nós temos o Espírito Santo. Amém. A promessa é primeiro nós temos uma realidade, Cristo Jesus. Uma promessa que Ele está conosco e que Ele vai voltar. E nós temos o Espírito Santo em nossas vidas. Então, mediante isso, o que nós temos que fazer? Enfrentar as adversidades da vida. E é justamente nesse momento que Deus permite que o gigante venha. Para quê? Para que a gente conheça de fato o Deus que nós servimos. Bom, tópico 1.3. Deus não decepciona os que nele confiam. Nós nos decepcionamos quando nós esperamos alguma coisa. Se nós não esperamos nada, então a gente não se decepciona com nada. Então a melhor maneira de nós não nos decepcionarmos com Deus é nós conhecermos o nosso Deus. Davi conhecia o Deus que ele tinha. Primeiro porque ele sabia que o gigante filisteu era descendente de Anak. E ele conhecia a história, sabendo que Deus tinha dado vitória para o povo de Israel sobre os gigantes de Anak, lá quando Josué tomou posse da terra. E ele sabia que tinha uma promessa de vitória, que aquela terra Deus tinha dado ao povo de Israel. Amém. E que também Deus tinha feito uma aliança com eles. De tal forma que quando Davi foi enfrentar o gigante filisteu, o que ele falou do gigante? Incircunciso. Ou seja, você não tem aliança com o nosso Deus. Você está fora da aliança. E a aliança de Deus conosco é que essa terra é nossa e que os meus inimigos serão derrotados. Então, Davi, ele conhecia isso. E mediante esse conhecimento de Deus, ele enfrentou o gigante Golias. Porque sem essa promessa de Deus, sem essa dádiva de Deus, sem o pacto de Deus, Davi não teria enfrentado o gigante. Davi teria fugido lá para a casa do pai dele, Jessé. Mas como ele conhecia, ele foi e enfrentou o gigante. Assim, aqui diz a revista, Deus se agrada do que se aproxima dele com fé e recompensa o que o buscam. Então, como eu disse antes, fé, ela tem dois aspectos, o objetivo e o subjetivo. O objetivo é aquilo que Deus revela. E o subjetivo é aquilo quando eu creio naquilo que Deus revela. Então, é só dessa forma que eu nunca vou me decepcionar com Deus. As pessoas que se decepcionaram com Deus, ou quando você e eu nos decepcionamos com Deus, é só observar que nós estávamos esperando coisas que Deus não tinha prometido que ia nos dar. Nós estávamos esperando coisas que Deus não revelou. Por isso que nós nos decepcionamos. Mas então, vamos conhecer o nosso Deus. E como é que nós conhecemos o nosso Deus? Está aqui, na revelação especial dele. E também está aqui,
dentro de mim, porque quando eu e você aceitamos o nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo vem habitar em nós. Então, o Espírito Santo em nós e a palavra dele revelada nos dá o pleno conhecimento de como nós devemos confiar no nosso Deus. Amém. Que lição linda, né? Sim, Teólogo divino. sem sombra de dúvida. Estamos no tópico 2, vencendo o medo paralisante. E o que é medo? Segundo o dicionário Aurélio, o medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo. A ideia de que algo ou alguma coisa possa ameaçar a segurança ou a vida de alguém faz com que o cérebro ative involuntariamente uma série de compostos químicos que provocam reações e caracteriza o medo. O medo pode provocar ações como avançar diante do perigo ou como fugir de diante do mesmo. E foi exatamente isso que acontecera com Saul e com o exército de Israel. Paralisaram diante do medo, paralisaram diante da afronta do incircunciso Golias, que os afrontava durante o dia 2 vezes, pela manhã e à tarde, o chamando para o combate, o chamando para a guerra, dizendo se não tinha homens o suficiente para lutar contra ele e vencer, porque o homem que vencesse receberia da parte do rei Saul uma recompensa grandiosa, que era várias riquezas, ser isento de impostos, ele e a sua família, assim como ter a mão da princesa em casamento. Mas se perdesse, tanto o guerreiro que lutou com Golias, assim como toda a nação de Israel, se tornaria escrava da nação dos filisteus. Diante dessa grande afronta de Golias, que aparentemente eles eram mais fortes em poder bélico, eram mais fortes em estatura, o que acontecera? O exército de Israel temeram a ponto de paralisar, a ponto de recuarem e não irem contra o gigante filisteu. Mas o que acontece quando nós decidimos aplicar nossa confiança em Deus e avançarmos, enfrentarmos o gigante? Com certeza é vitória, mas o exército de Israel não havia depositado a sua confiança no Deus de Israel. Assim como Davi havia aplicado o coração a aprender, a conhecer e a aplicar sua confiança no Deus Todo-Poderoso. Tópico 2.2 diz que o diabo tentará intimidar-nos diante da crise. O que o diabo fizer, o que o gigante Golias, que é a representação da crise, que é a representação da tempestade, que é a representação do inimigo, fizera com o exército de Israel, em especial com Saul, o amedrontou, os intimidou, o paralisou. O guerreiro que aparentemente era mais apto para enfrentar o gigante Golias era o rei Saul. Afinal de contas, o mesmo havia sido pedido pelo povo de Israel para Samuel: queremos um rei, porque achavam que era o rei que iria lhe defender diante da adversidade. Agora está Israel diante de uma grande adversidade, evangelista divino, e não pode e não tem nenhum guerreiro do exército, alistado no exército, apto para enfrentar esse gigante. E o rei Saul, que como já dissera, era aparentemente o mais apto para enfrentá-lo, também recua, também teme diante da afronta do gigante Golias. Então, o que o inimigo fizera com o exército de Israel? Os intimidou. Isso não pode acontecer. Não foi o mesmo que acontecera com Davi. Quando ele chegara diante do exército, diante do arraial de Elá, perante a afronta de Golias, ele também ouvira o que os demais soldados haviam ouvido da parte de Golias. Ele ouviu a mesma afronta. Mas Davi não se intimidou diante da afronta de Golias. Davi via Golias, sim, como gigante que ele era, mas ele via também o Deus o qual ele servia, o Deus de Israel, o Deus do exército, a qual Davi havia aplicado o coração em conhecê-lo e amá-lo e enfrentar o gigante no nome do Senhor. Tópico 2.3.
nas batalhas, não perca o foco. Perceba-se que o exército de Israel, assim como Saul, perderam o foco. Focaram-se nas armaduras de Golias, nas falas de Golias, na estatura de Golias, no âmbito exterior. Focaram-se nas suas próprias armas, no seu conhecimento humano, na sua sabedoria humana e esqueceram de focar sua visão em Deus. Esqueceram de visualizar o Deus de Israel diante daquela situação. E por perderem o foco, não foram até Golias e o enfrentou. Já Davi, que permaneceu com seu foco em Deus, fixado a sua esperança, a sua fé no Senhor, quando vê o gigante, diz: eu vou contra esse, no nome do Senhor dos Exércitos, porque a sua fé, o seu foco estava no Senhor. Perceba que Davi já estava preparado para o combate. Ele já estava com a sua funda na mão. O que ele fizera foi descer o ribeiro e preparar e pegar as pedras que eram aptas para colocar na funda e ir contra o gigante. Davi estava focado em lutar e vencer no nome do Deus dos Exércitos. Comentarista divino, tópico 3. Amém. Bom, para nós vencermos esse medo paralisante, nós temos que entender, como a missionária diz, a questão de não olhar para as circunstâncias, mas ter o foco no nosso Deus, no nosso Senhor Jesus. Quando mantemos o nosso foco, aí sim nós conseguimos vencer o medo. Não porque nós somos mais fortes do que o medo, mas porque Deus é mais forte que o medo e nos dá a vitória. Né? Bom, aqui também no tópico 3 ele fala sobre essa questão de olhar as circunstâncias, para não olhar para as circunstâncias e também para não estar do lado de pessoas medrosas. Porque tanto as circunstâncias quanto as pessoas medrosas, em vez de nos auxiliarmos a olhar para Deus, vai nos auxiliar a não olharmos para Deus. Tá? Então nós temos sempre que estar tomando cuidado de não focar nas circunstâncias e também de não estar andando com pessoas muito medrosas. No entanto, uma coisa que eu acho interessante sobre essa questão de estar vencendo os gigantes, que ele começa nesse tópico 3, aqui no tópico 3.1, Davi tinha consciência da realidade. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Nós sabemos que o mundo sofre por causa da queda. Nós sabemos que nós habitamos em um corpo que ainda não foi regenerado. Então nós sabemos, pela palavra de Deus, que nós temos 3 inimigos. Nós temos a nossa carne, que é a nossa natureza, que ainda não foi glorificada. Nós temos o mundo, que é o mundo que é regido pelos princípios malignos. E nós temos o próprio Satanás com seus demônios, que fomentam tudo isso para nos afastarmos de Deus. E mesmo nós que nascemos nós nascemos de novo para que nós não tenhamos uma vida abundante em Deus. Então, nós estamos num campo de batalha. Nós não estamos deitados eternamente em berços esplêndidos, como diz lá o hino. Nós estamos em guerra. Nós nascemos de novo, mas nós nascemos de novo para batalharmos com Cristo Jesus. A palavra do Senhor sempre nos fala, nós estamos em guerra. Aqui, na palavra do Senhor, em Gálatas, Efésios 6, diz o seguinte: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Também lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então a palavra do Senhor ela é bastante clara, enfática em dizer o seguinte: nós estamos em batalha, nós estamos em guerra.
Então, a nossa atitude de sermos guerreiros espirituais, ela tem que ser uma atitude constante. Porque se eu não mantiver essa atitude constante de guerra espiritual, eu não vou conseguir focar em Deus. E eu sempre vou estar andando com pessoas que não têm essa visão. Então, quando o gigante vier, porque ele virá, seja questões naturais, ou seja, questões espirituais que estão além do nosso alcance, essas situações, esses gigantes virão. Se eu não estiver com a armadura celestial e pronta para a guerra, eu vou ser vencido. Não porque o gigante é mais forte do que Deus, mas porque eu não permaneci com Deus. Foi o que aconteceu com o exército de Israel. Eles tinham condições de vencer o gigante filisteu, mas como eles não estavam focados em Deus, eles não conseguiram usufruir do poder de Deus. E Davi, ele tinha essa consciência. Ele era alguém que adorava Deus? Sim. Alguém que amava Deus? Sim. Mas ele era um guerreiro. Então nós vivemos em guerra. Temos que estar sempre preparados nisso. Aqui também, no tópico 1.1, fala, aliás, Golias é um desenho de Satanás que nos afronta todo dia. Nós vivemos em um mundo que tem duas realidades. A espiritual e a natural. Tem hora que a gente só olha para o natural, que é o mais fácil, e a gente só foca naquilo, achando que tudo é natural. Não. Tudo é espiritual e natural. O mundo espiritual governa o natural e o natural influencia o espiritual. Aí você me pergunta, mas como que isso é possível? Simples, olha para você. Você não é um ser humano? Um ser humano não tem alma? O ser humano não tem espírito? E quando você olha para você só vê um. Quando eu olho para a missionária Aldineia, eu só vejo um. Mas eu sei que aqui são três. Então, e essas três esferas se interagem. Então, eu tenho que ter essa consciência. Então, quando eu tenho essa consciência, eu tenho uma atitude diferente. Amém. Bom, para nós observarmos como Davi venceu, vamos olhar como Saul perdeu. Sim, porque Davi surgiu porque Saul fracassou. Se Saul tivesse vencido, ou melhor, se Saul não tivesse fracassado com o Senhor, Davi não teria surgido para substituir Saul. Aí você me pergunta, e como que Saul fracassou? Olha no capítulo 13. Lá do versículo 1 ao versículo 4, nós vimos o quê? Um homem que começou bem, mas que deixou o orgulho entrar no seu coração. E nós sabemos que Deus resiste ao soberbo. Por que resiste ao soberbo? Porque o soberbo se recusa a ser ensinado por Deus. Foi o que aconteceu com Saul. Foi assim que Saul, ele não ouviu o profeta Samuel. Saul não obedeceu a palavra de Deus. Por quê? Porque ele achou que o que ele pensava era mais certo do que Deus tinha falado através do profeta Samuel. Então, essa é a grande questão do orgulho. O orgulhoso não se deixa ser ensinado por ninguém, inclusive por Deus. No versículo 5 ao versículo 9, no capítulo 13, nós vemos a incredulidade e a impaciência de Saul. Por quê? Samuel tinha dito para Saul, espere-me, vocês só vão para o campo de batalha, vocês só vão enfrentar os filisteus quando eu chegar e fazer um holocausto ao Senhor. Só que aí o que Saul fez? Não esperou. Por quê? Porque ele viu que o exército estava ficando com medo e estava tendo várias baixas de soldados desertando. E assim ele se precipitou em fazer aquilo que não lhe cabia. Por que ele fez isso? Primeiro, incredulidade. Segundo, impaciência. Lá no versículo 10 ao versículo 12, detalhe, lá Tiago fala que a incredulidade e a impaciência são sinais de imaturidade espiritual, pois não aprendeu a confiar em Deus e esperar no tempo dele. Bom, no versículo 10 ao versículo 12, nós temos o quê? A dissimulação. Quando ele foi confrontado pelo profeta Samuel,
Ele não reconheceu o erro e o pecado dele. Ele jogou a culpa em cima do Samuel, do profeta Samuel, e jogou a culpa em cima do povo. Mas ele nunca disse, eu pequei. E essa era a diferença de Saul. De Saul para com Davi. Davi, quando ele foi confrontado pelo profeta Natan, ele disse, eu pequei. Contra o Senhor, eu pequei. Essa é a grande diferença. Por isso que Davi é o homem segundo o coração de Deus. E Saul, bom, infelizmente teve o fim que teve. Então, e também lá em 1 João, capítulo 1, 1 João, capítulo 1, versículo 6, diz o seguinte, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, ou seja, quando nós dissimulamos, nós estamos andando em trevas. E se estamos andando em trevas, não estamos andando com Ele. E por fim, nós vemos a insensatez. Porque como alguém espera desobedecer a Deus e vencer? Impossível. 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 Então isso é uma insensatez sem fim. Então quando a gente olha para Saul e vê que ele era orgulhoso, impaciente, desobediente, dissimulado e insensato, como que alguém desse pode prevalecer diante do gigante filisteu? Agora, quando nós olhamos para Davi, nós vemos um homem que tinha todas as características contrárias a Saul. Por isso que ele era chamado um homem segundo o coração de Deus. Amém. Que lindo, né? Isso, sem sombra de dúvida, irmão. Então, eu só posso confiar em Deus quando eu conheço e obedeço a Deus. Lá em 1 Timóteo, capítulo 19, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19, diz o seguinte. Fala que muitas pessoas naufragam na fé porque não têm uma boa consciência. Então, aqui no tópico 3.3, eu só consigo confiar em Deus se eu tiver uma boa consciência. Sem uma boa consciência, não adianta eu querer confiar em Deus. Porque quando vier o gigante filisteu, a minha confiança vai embora. Bom, e para concluir, diz o seguinte, todos concordam que o segredo para ele derrotar os gigantes da vida foi sua confiança em Deus. Confiança, ela vem mediante um relacionamento. Você não confia sem você se relacionar com alguém. Eu não posso confiar na missionária Aldinete se eu não conhecer ela. Às vezes eu posso ouvir falar dela, mas eu só vou ter certeza de quem ela é a partir do momento que eu convivo com ela. Aí eu posso dizer para você, ela é confiável. Não, ela não é confiável. Exatamente. Então, ou seja, é a convivência. E como que eu convivo com Deus? Olha para Davi. Davi, ele começou nas pequenas coisas. Primeiro, ele escutou sobre Deus. Ele escutou das promessas, ele escutou do pacto. E quando ele foi crescendo, ele foi vivendo isso nas pequenas coisas. Até que por fim ele foi enfrentar o leão, ele foi enfrentar o urso, e assim ele cresceu um pouco mais. E depois que ele teve um conhecimento mais forte de Deus, ele teve um outro mais extraordinário, quando o profeta do Senhor veio e falou, Davi, Deus te escolheu para uma grande obra, você vai ser o próximo rei. Então, mediante tudo isso, quando ele enfrentou o gigante, ele falou, peraí, eu sei quem eu sou. Eu sou aquele que caminha com Deus de Israel. Amém. Eu sou aquele que sou ungido, que tem o Espírito Santo em minha vida. Glória. E eu tenho uma promessa. E nenhum gigante filisteu, seja natural ou espiritual, vai me vencer. Porque sobre mim o Senhor está. Amém? Amém. Muito obrigado pelo convite. Que Deus abençoe a todos nós. Obrigado, missionária. Obrigado, evangelista, teólogo divino. Que tremendo. Aprendemos nessa lição que a nossa confiança em Deus nos leva a ter fé o suficiente para enfrentarmos os gigantes, as crises adversas das nossas vidas e vencermos no nome do Senhor. Amém? Deus muito abençoe a sua vida. Se inscreva no canal Missionária Aldineia, deixe o seu like, compartilha, nos ajude a propagar o reino de Deus. E nesse momento vamos orar ao Senhor agradecendo pela vitória da sua palavra revelada no nosso entendimento e nos nossos corações. Senhor, nosso Deus e Pai, te rendemos graça
pela vitória por Cristo Jesus, o nosso Salvador, o qual venceu todos os gigantes e nos deu a garantia de vencermos nele com ele e sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoa. A paz do Senhor. A paz do Senhor.